Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Olá, queridos ouvintes, muito boa tarde. A graça e a paz de Jesus que estejam com todos vocês aí que nos ouvem. É uma bênção estar aqui com vocês nesse horário do almoço, fazendo o nosso programa Aprendendo a Palavra. Então é muito bom. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. E olha, hoje nós temos um tema muito importante para falar com você. É muito importante você prestar atenção aqui, você que quer servir a Deus com alegria, que quer realmente se dedicar às orientações de Jesus, você que já entregou o governo da sua vida a Jesus Cristo e você que ainda está pensando se toma ou não essa decisão. Olha, hoje nós vamos falar de duas das ferramentas, queridos, mais utilizadas pelo diabo, pelo inimigo das nossas almas, para tentar enganar a toda a humanidade, viu? Inclusive aquela pessoa que já entregou o governo da sua vida a Jesus, que já está buscando viver uma vida seguindo as orientações da Bíblia, as orientações da Palavra de Deus. Mas olha, é preciso a gente ficar muito atento sobre essas coisas que a gente vai falar hoje, tá bom? Por isso que eu peço a você que nos ouve aí, que preste toda a atenção sobre aquilo que nós vamos falar, porque hoje nós vamos falar da tradição e da cultura popular. Então olha só, vamos falar de tradição e da cultura popular. Então você pergunta aí, pastor, o que é isso aí? Tradição e cultura popular, o que quer dizer cada coisa dessa e o que isso tem a ver com a Bíblia, não é? Então vamos começar falando sobre a tradição, queridos. Então, olha, o que é tradição? Pense aí. Quando eu falo tradição, o que vem na sua mente? O que lhe faz pensar em tradição, né? Então, tradição é a gente fazer as mesmas coisas que os nossos pais faziam, né? A mesma coisa que os nossos avós faziam e a mesma coisa que a sociedade em que vivemos sempre fizeram, né? E isso muitas vezes a pessoa faz só porque sempre foi assim, não é? Ah, por que você faz isso? Por que você pratica tal ritual? Às vezes a gente pergunta. E aí a pessoa responde, eu faço assim porque meu avô já fazia, meus avós faziam, meus pais faziam, me ensinaram a fazer, eu faço também, e todo mundo onde eu moro faz. Então, é por isso que eu faço, não é? E isso é interessante, porque muitas vezes nós fazemos isso sem questionar o porquê daquilo, né? Sem tentar entender de onde veio aquela tradição, onde nasceu aquela tradição, né? Então vamos dar exemplos de tradições assim que a gente faz sem saber a origem, né? Por exemplo, armar uma árvore de Natal em forma de pinheiro, né? Todo mês de dezembro. Pendurar bolas e enfeites na árvore, né? Colocar presentes debaixo da árvore, né? Muitas vezes a gente, na virada do ano, né? A pessoa vai lá no ano novo, né? Quer romper na beira-mar e aí vai lá na beirinha do mar, na hora que dá a virada do ano, pula 7 ondas, né? Conta 7 ondas chegarem e vai pulando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí depois joga flores na água, né? Como se fosse uma oferenda, não é? Então, a pessoa não pergunta, né? Muitas vezes não pergunta. Alguém fala assim, isso aí é para dar sorte, vai ser bom para você fazer, né? Não faz mal nenhum. Outras pessoas colocam uma nota de dinheiro, né, debaixo de um prato.
e aí comem 7 frutas de um determinado tipo, né? E interessante que as pessoas vão fazendo isso, né? Por exemplo, a pessoa só sai de casa se vê o horóscopo, né, no jornal ou na internet para ver o que está dizendo do signo, né, da pessoa. Veja que isso aí são tradições, não é? São coisas que de repente nós aprendemos com alguém e aí nós fazemos a mesma coisa, não é? E nós não pensamos, muitas vezes a pessoa não pensa quando faz uma coisa dessa, apenas faz, né? Quase no piloto automático, né? Então diz, na casa da minha avó era assim, eu aprendi dos meus pais, cresci assim, né? Então na minha casa não vai ser diferente, né? E é aí, queridos, que vem o alerta para trazer para vocês essa palavra, porque o diabo, ele vibra, ele dá cambalhota de alegria quando a gente faz uma coisa sem saber nem a origem dessa coisa e sem olhar na Bíblia se aquela coisa que eu estou fazendo agrada ou não agrada a Deus. Veja que interessante, né? Por exemplo, a gente não sabe que essa questão de ir até uma árvore, né? Pendurar enfeites na árvore, colocar oferendas debaixo da árvore, essa era uma prática pagã, que quem fazia eram os povos nórdicos, lá do norte da Europa, né? Lá o pessoal da Noruega, os vikings, né? Aquele pessoal do lado de lá, da Islândia, não é? Então, eles faziam isso, eles faziam isso no passado para trazer presentes aos deuses que eles serviam, né? Ao deus da floresta, ao deus da guerra e tudo mais. Então, você veja que muitas vezes, sem saber o que nós estamos fazendo, nós estamos sem querer desagradando a Deus, né? O que acabou acontecendo é que durante lá o Império Romano, essas práticas pagãs, não é, que muitas vezes nós fazemos, elas foram então, foi feito um sincretismo religioso. Isso aí foi sendo relacionado com Jesus, mesmo sem ter a ver com Jesus, né? A gente não vê esse relato na Bíblia da árvore, não é? Das bolas, dos presentes, das ofertas no pé da árvore, né? Então é interessante isso aí, né? Isso aí começou a haver esse sincretismo depois que o imperador romano, chamado Constantino, ele se declarou então chefe da igreja cristã lá pelo século IV, lá por volta de 313, 325 depois de Cristo, 313 anos depois de Cristo. Olha só. Aí você diz, mas pastor, essa eu não sabia, tá? Essa o senhor me pegou. Como é que é a história? Quer dizer que eu fazer isso é uma coisa, é um ritual que era pagão? Como é que é isso, né? Pois é, querido. Veja que a gente tem que tomar muito cuidado com os tipos de aliança que a gente faz, porque as nossas atitudes, o que a gente faz no dia a dia, o que a gente pratica no dia a dia, são as alianças que nós firmamos, né? Porque para fazer uma aliança com Deus, ou aliança com uma pessoa, por exemplo, seu casamento, você que é casado, teve que tomar uma atitude, né? Teve que ir até o fórum, assinar os papéis diante do juiz, assinar uma aliança, depois ir na igreja, apresentar o seu casamento a Deus e de forma espiritual também tomou uma atitude. Então, toda aliança é baseada em atitudes, sabe, queridos? Esteja a gente sabendo ou não, mas quando a gente toma uma atitude, a gente está estabelecendo uma aliança, né? Então veja que eu pergunto a você, será que é possível a gente honrar o nosso Deus praticando um ritual que é pagão, né? De pessoas que não conheciam o nosso Deus, pessoas que adoravam a outros deuses, né? Então isso é interessante, né? Já, por exemplo, ir no mar, aquele exemplo da virada do ano, né? Vai no mar, aí dá os pulinhos, né, nas ondas, oferece flores, né? Então são oferendas, é um tipo de oferenda, é um tipo de ritual praticado, não é, pelas pessoas que seguem uma outra doutrina, não é, uma doutrina mais ligada às entidades africanas, não é, ligadas a outro tipo de doutrina que, inclusive, quando fazem essas oferendas, não é,
chegam a dizer que estão fazendo oferendas à rainha do mar, não é? Bom, mas nós sabemos que pela Bíblia Sagrada, pelo menos as pessoas que procuram seguir as orientações do que está na Bíblia, aí sem fazer nenhuma crítica, viu, queridos, às pessoas que não seguem, mas apenas para esclarecer, nós sabemos que a Bíblia não apresenta para nós nenhuma rainha no mundo espiritual, né? Sabemos que a Bíblia só nos apresenta um rei, que é o nosso Deus, não é? Então, assim, que sorte eu vou trazer para a minha vida praticando uma oferenda, uma oferta, não é? A uma rainha que não me é apresentada na Bíblia, né? Onde a Bíblia nos diz, olha, a Bíblia nos apresenta apenas um rei, não é? Que é o nosso Deus. Então veja que interessante isso, né? Veja que coisa mais forte essa questão. Quer dizer, você vai lá pensando que vai estar buscando uma sorte para a sua vida, quando na verdade você está fazendo aliança com uma força espiritual que, segundo a Bíblia, não representa o nosso Deus, não é? Bom, e sobre a cultura popular, né? Muitas vezes você vê lá uma determinada roda, uma determinada música sendo tocada, não é? E você vai lá na dança, né? Às vezes é um batuque bonito, né? Uma coisa gostosa, um ritmo agradável, não é? Animado. E aí, às vezes até letras são cantadas, não é? E você ali vai cantando até sem saber o significado, não é? E vai repetindo aquelas palavras, muitas vezes de origem que não são em português, né? Com outras línguas. E ali você não sabe, quando você está ali, principalmente no carnaval, isso acontece, você está ali dançando e repetindo aquelas letras, e você ali está acabando, você está adorando com essas letras aquelas outras entidades também, não é? Espirituais, que são tidas como entidades merecedoras de adoração por outras doutrinas, não é? Que não seguem o que está na Bíblia. E ali você está, ao se divertir, ao brincar e tudo mais, sem querer, sem saber, você acaba então participando daquela adoração a outros deuses, né? Então, rapaz, e aí, como é que é isso, né? Como é que é essa história? Então é preciso a gente estar muito, 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 muito atento, queridos, a qualquer coisa que nós formos fazer. Mesmo que a sua intenção seja adorar a Deus, seja prestar culto a Deus, é importante você saber exatamente se aquilo que você está fazendo com a melhor das intenções, eu sei que o seu coração é um coração puro, cheio de boas intenções, que você quer chamar a atenção de Deus, quer agradar a Deus, mas é importante a gente saber se aquilo realmente está de acordo com o que Deus quer receber, não é engraçado? Vou fazer uma pergunta para você. Você, quando quer oferecer um almoço para alguém, ou um jantar para alguém, que você quer agradar esse alguém, não é? Você quer que essa pessoa se sinta honrada com aquele jantar, com aquele almoço que você está preparando. Não é interessante você procurar saber dessa pessoa que tipo de comida aquela pessoa gosta, não é? Já pensou se você preparar uma comida toda gostosa, que você gosta, né? Então de repente você adora camarão, aí você prepara aquele prato, aquele camarão ensopado, delicioso, que você põe ali leite de coco, né? Aquela coisa maravilhosa, ou então aquele camarão alho e óleo, né? Que é uma delícia, não é, querido ouvinte? Nossa, que maravilha, um camarãozinho empanado, um camarão aos 4 queijos, olha, né? Falar isso agora no horário do almoço é cruel, né? Chega a dar uma fominha. Mas aí você prepara e faz toda aquela coisa e você esquece de perguntar à pessoa para quem você vai oferecer o jantar, o almoço, se a pessoa tem se a pessoa gosta de camarão. Então você não fez isso, você chama a pessoa chega e quando você apresenta o prato que você gosta, você adora esse prato, a pessoa acaba dizendo, olha, me perdoe, eu não posso comer camarão, né? Tem pessoas até que comem, né, aquela comida que você preparou só para não fazer a desfeita, né?
para você não ficar triste. Mas aí, digamos que essa pessoa tenha alergia a camarão, quer dizer, ela não pode nem comer achando ruim, para disfarçar. Se ela comer, digamos que ela vai ficar com a garganta inchada, vai ficar sem conseguir respirar e vai passar mal, pode até morrer. Então, o que ela vai fazer? Ela vai ter que dizer: olha, fulano, me desculpe, olha, você preparou com todo carinho esse prato, realmente parece que está uma delícia, mas eu sou alérgico a camarão, não posso comer. Se eu comer esse camarão delicioso, vou passar mal. Então, veja que coisa interessante, né? Então, você preparou algo que é do seu agrado, né? Mas você não está honrando a você mesmo, você está tentando honrar outra pessoa, não é assim? Então, o mínimo que a gente pode fazer quando quer honrar outra pessoa é perguntar para essa outra pessoa como ela deseja ser honrada. Não é interessante? Gostaram dessa comparação para a gente entender? Mas a mesma coisa, às vezes, a gente faz com Deus, sabe, queridos? A gente acaba querendo oferecer a Deus aquilo que nós achamos que Deus quer. Nós achamos, ou aquilo que nos ensinaram que Deus quer. Mas, às vezes, a gente não vai na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, para realmente buscar saber o que Deus registrou em sua palavra a respeito disso. Porque, será que Deus não teria registrado na Bíblia direitinho como é que Ele gosta de ser adorado? Já parou para pensar nisso? Certamente Deus fez isso, né? Ou você acha que Deus foi descuidado a esse respeito, né? Deus, que gosta tanto de receber adoração e carinho da nossa parte, certamente Ele registrou na palavra de Deus. Então, como é que você vai saber? Então você está perguntando aí: pastor, agora eu quero saber do senhor como é que eu vou saber se aquilo que eu estou fazendo agrada ou não a Deus. E agora? Me responda uma dessa. Como é que eu vou saber? Aí, queridos ouvintes, eu vou responder a você usando a Bíblia, né? Vamos perguntar ao próprio Deus. Se nós cremos, né, que na Bíblia está ali a palavra de Deus revelada para nós, né? Se nós acreditamos que Deus teve o cuidado de registrar na Bíblia todas as suas vontades, as suas orientações para nós termos uma vida boa, então vamos perguntar a Deus como Ele gostaria de ser adorado. Então vamos lá? Então abra aí a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus é Novo Testamento, né? O primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 22 e versículo 29. Um versículozinho só. Mateus, versículo 22. Mateus, capítulo 22, versículo 29. Chegaram aí? Diz assim a palavra de Deus. Ó. Respondeu-lhe Jesus. Olha o que Jesus diz a esse respeito. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha. Então a primeira palavra que o Senhor nos dá a esse respeito é justamente essa palavra de que quando nós não conhecemos as Escrituras, e aí veja na sua Bíblia, Escrituras na minha Bíblia está com letra maiúscula. Então significa o quê? Está se tratando da palavra de Deus, não é qualquer Escritura. Então Jesus aqui está nos dizendo, né? Olha, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, nós devemos conhecer o que dizem as Escrituras. Esse é o primeiro ponto, né? Nós não devemos oferecer a coisa de qualquer maneira, sem olhar o que Deus está nos falando, o que Deus está nos dizendo, né? Um outro trecho interessante, que eu vou ler para vocês, está aí no livro de Oséias, do profeta Oséias. Então chegue aí, é Velho Testamento, o livro muito conhecido essa passagem, profeta Oséias, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Acharam aí? Se não, anota no seu caderninho. Livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim o profeta. Diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Olha lá. Vou repetir. O meu povo está sendo destruído
porque lhe falta o conhecimento. Olha, queridos, Deus falando aqui, o que acontece quando nós não conhecemos a palavra de Deus? Olha aí. O povo acaba sendo destruído pela falta desse conhecimento. Mas aqui você poderia até perguntar, mas pastor, onde é que está dizendo aqui que é conhecimento da palavra de Deus? Porque até agora nós lemos Oséias, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Esse conhecimento poderia ser conhecimento científico, conhecimento cultural. Que conhecimento é esse que Deus está falando? Vamos ler mais adiante que a gente vai ver. Continua assim a Bíblia. Porque tu, sacerdote, olha, falando aí com os pastores, hein? Falando com os sacerdotes. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicam, tanto mais contra mim pecaram, e eu mudarei a sua honra em vergonha. Olha aí. Então, queridos, aqui Deus está fazendo uma reclamação direta aos sacerdotes. Na época, existiam lá os sacerdotes judeus, né? Aqueles que faziam o meio de campo, a intermediação entre os mediadores, entre Deus e o povo de Israel. Hoje, nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, né? A Bíblia nos apresenta Jesus como sendo o único mediador entre Deus e os homens. Então ele é o nosso sumo sacerdote, o único sacerdote hoje, né? O maior de todos e único. Então veja aqui Deus reclamando com os sacerdotes da época, né? Dizendo que os sacerdotes da época esqueceram a lei de Deus. Então os sacerdotes da época não estavam ensinando ao povo a lei de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus. E por isso, pela falta de conhecimento do povo da palavra de Deus, o povo estava sendo então destruído. Veja que coisa impressionante isso, né? Que coisa fantástica. Então, mais adiante um pouquinho, ainda no livro do profeta Oséias, nesse mesmo capítulo 4, onde você está, se você for aí para o versículo 14, vai lá, é Oséias capítulo 4, versículo 14, mais na frente um pouquinho, diz assim Deus a respeito, ainda nesse mesmo assunto, diz assim: não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas culturais sacrificam. Olha, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Olha aí, queridos. Olha que força isso aqui, hein? Eu vou repetir esse finalzinho. É Oséias, capítulo 4, versículo 14. Diz Deus assim: pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Olha lá. Então veja o que Deus está falando aí. Esse entendimento, queridos, não é um entendimento de conhecimento. Quer dizer, se a pessoa for formada na universidade, se for mestrado, doutorado em física, em direito, em engenharia. Não é esse entendimento. O entendimento que Deus se refere aqui é um entendimento da palavra de Deus. Porque, olha, tem muita gente mesmo. Estudar é muito bom, viu? Deus se alegra quando você estuda. Você que está fazendo colégio, seja um bom aluno, uma boa aluna. Você que já está na faculdade, estude. Através do estudo que você vai conseguir um bom emprego, que você vai conseguir conquistar as coisas na sua vida. Já terminou a faculdade, continue estudando. Faça cursos, vá à frente, faça pós-graduação, faça mestrado, doutorado, se puder. Você não foi para a faculdade, mas foi para a escola técnica. Glória a Deus. Faça um bom curso técnico, seja competente, um profissional competente. Agora, nunca esqueça
que o principal conhecimento que você precisa, o principal entendimento que você precisa, é o entendimento da palavra de Deus, porque só assim você vai conseguir se relacionar com Deus da maneira que Ele quer, para que você possa ter uma vida de qualidade, para que você possa ter uma vida feliz espiritualmente e fisicamente também, sabe, queridos? É como disse Jesus na sua palavra, não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, né? Então, o conhecimento científico apenas, o conhecimento científico é muito bom, traz para nós ideias, traz para nós entendemos o funcionamento das coisas, né? Da natureza, da economia, do direito, da sociedade, né? Mas sem o conhecimento bíblico, esse outro conhecimento científico, ele não tem poder para ir lá dentro do seu coração e lhe trazer paz, sabe? E tirar essa angústia que você possa estar sentindo, tirar essa falta de realização, esse desânimo. Cada coisa nova que você conquista, você fica feliz um pouquinho, depois já fica desanimado de novo. Então, só o poder de Deus, só a presença, só o nome de Jesus Cristo, a presença de Jesus na sua vida, o Espírito Santo morando dentro de você, pode, meu querido ouvinte, te realizar completamente como homem, como mulher, como só essa presença, sabe? Você tem um vazio dentro do seu coração, todos nós temos esse vazio, que ele foi feito por Deus certinho para ser preenchido com a presença dele, para que a gente tenha comunhão perfeita com ele. E não adianta a gente tentar preencher esse vazio com outras coisas, sabe? Que não vai adiantar, esse vazio vai continuar e a gente não vai ter aquela alegria. Então, olha só, mas pastor, mas espera aí. Então eu já entendi que sem conhecimento não dá. Mas olha, sem conhecimento da palavra não dá. Então onde é que eu vou buscar conhecimento da palavra de Deus? Como é que eu vou ter esse conhecimento? Bom, você vai se dedicar a ler a Bíblia todos os dias na sequência, não é? Você vai se dedicar a ouvir uma programação onde se explica a palavra de Deus, como você está fazendo agora, né? Através dessa rádio, da 89.1 FM, da Rádio Renovação. Você vai ouvir outras pessoas que estão pregando a palavra de Deus e que estão baseadas na Bíblia Sagrada. Então, porque a Bíblia nos orienta que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você ouve a palavra de Deus baseada na Bíblia, não baseada em opinião de A, B ou C, mas baseado na Bíblia, sempre lendo a Bíblia, explicando a Bíblia, aí você vai cada vez mais crescendo em fé, tendo comunhão com Deus, até o ponto de você conseguir não só ver a Bíblia como uma fonte de conhecimento, uma fonte de sabedoria, mas principalmente como algo que vai dirigir a sua vida. Você está me entendendo, querido? Não é o pastor que eu estou falando que vai mandar na sua vida, não. Quem vai mandar na sua vida, quem quer dirigir a sua vida com suavidade e com muita graça, é Jesus Cristo. E para isso ele deixou a palavra dele para nos orientar. Então olha só, isso aí você vai poder ver em 2ª carta de Paulo a Timóteo. Veja aí, 2 Timóteo. Veja que coisa espetacular isso aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Isso aqui é maravilhoso. Fala sobre para que vai servir a Bíblia na sua vida e na minha. Veja só. 2 Timóteo, anote aí. 2ª carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Achou? 2 Timóteo 3 é Novo Testamento. 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura aqui na minha Bíblia está com E maiúsculo, tá, gente? Então a Escritura divinamente inspirada, a Escritura dada por Deus. Então diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, olha lá, e útil para o ensino, que é o que estamos fazendo aqui, para repreensão, olha lá, para correção. Olha aí, então você vai ficar maduro na fé
quando você encarar uma repreensão da Bíblia, uma correção, como uma coisa boa. Que afinal de contas a Bíblia diz que Deus é Pai e só o bom Pai, como Deus é, só repreende aquele a quem ama, né? Então quando a gente está fazendo uma coisa, lê a Bíblia e vê que a Bíblia é contra essa coisa, a gente não deve ficar triste. A gente deve pensar, olha que bom que Deus está me repreendendo como um bom pai. Está mandando que eu me afaste disso aí, porque isso não é bom para mim, né? Então eu vou ler de novo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha aí, para você conhecer a justiça de Deus, que é Jesus Cristo. Continuando aqui, a fim de que, para que, né, o homem de Deus, olha aí, homem de Deus, homem e mulher, viu? Mulheres também, homem de Deus aqui no sentido ser humano. A fim de que o homem de Deus seja perfeito, olha aí, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Gostaram dessa? Então é para isso que servem as Escrituras. São inspiradas por Deus para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos educar, nos ensinar na justiça de Deus. Para quê? Para que o homem ou a mulher de Deus sejam perfeitos e sejam perfeitamente habilitados, ou seja, perfeitamente capazes para fazerem toda boa obra. Não é maravilhoso? E aí, gostaram? Então, veja que como é importante, né, a gente conhecer a palavra de Deus, né, para que a gente possa, então, estar sabendo realmente o que podemos fazer, o que não podemos, em que as tradições ou cultura popular vai gerar coisas que não agradam a Deus, não é? Então, olha, nós vamos dar um intervalinho agora, para que você possa ouvir alguns louvores, possa meditar nessa palavra, e daqui a pouco a gente volta trazendo mais questões a respeito disso. A respeito de, olha, mas pastor, eu faço isso há muitos anos, minha família faz isso há muitos anos. Como é que eu vou deixar de fazer aquela coisa que eu sempre fiz? Eu acho que eu não vou ter força, eu acho que eu não vou conseguir. Bom, a resposta para você vem daqui a pouquinho, tá bom? Depois do nosso intervalo. Não saia daí não, fique na paz de Jesus, daqui a pouco a gente volta. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Muito bem, queridos ouvintes, estamos de volta. Glória a Deus por estarmos aqui juntos nesse estudo da palavra. Quem fala com vocês aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos no programa Aprendendo a Palavra, ok? E nós estamos falando hoje, queridos, sobre a questão das tradições e a questão cultural, não é? Como é que as tradições e a cultura popular podem interferir ou não no meu relacionamento com Deus, não é? E nós vimos aqui no primeiro bloco que é importante a gente não fazer as coisas para Deus, ou qualquer coisa que seja, apenas porque outros fazem, ou porque sempre fizeram, né? Na verdade, a gente precisa investigar, conhecer a origem das coisas, por que se faz aquilo, quem foi que criou aquilo, e principalmente a gente conferir na palavra de Deus para ver se está de acordo, não é? Com o que a palavra de Deus diz, com o que Deus quer, né? A gente até deu aquele exemplo do camarão, né? Pessoa que vai receber um convidado, que quer honrar esse convidado, mas esquece de perguntar qual é o prato que a pessoa gosta, aí prepara aquele camarão gostoso. Quando o convidado chega, ele diz, infelizmente eu não posso
porque tem alergia, não é? Vai se comer, pode até morrer, não é? Então, a gente tem que buscar honrar os outros da maneira que os outros querem ser honrados, né? E não como a gente quer honrar. Com Deus é a mesma coisa, né? Então, olha só, tudo que a gente for fazer, a gente deve realmente, principalmente se for para Deus, né? A gente deve perguntar, olha, vem cá, onde é que está na Bíblia, né? Me orientando que é para fazer assim, não é? Será que a Bíblia aprova, a palavra de Deus, Deus em sua palavra aprova fazer esse tipo de adoração a Ele, fazer esse tipo de ritual, né? E aí, se a gente fizer isso, a gente vai conseguir estar sempre agradando ao nosso querido Deus. E Ele vai estar sempre satisfeito com a gente, né? Vai estar sempre feliz com o nosso comportamento. E aí é interessante porque no bloco passado nós deixamos essa pergunta, né? Muita gente diz, mas pastor, eu não vou conseguir largar essa tradição, que eu faço isso já há muitos anos, a minha família vai brigar comigo, eu mesmo não vou ter forças para resistir, participar daquela tradição, daquela cerimônia da cultura popular, onde eu dançava, me esbaldava, mas eu não sabia que ali estava adorando a uma entidade, né, que não era Deus. Então como é que eu faço agora? Será que eu vou ter forças, pastor, para fazer isso? Então posso lhe adiantar, meu querido ouvinte e querida ouvinte, que sozinho a gente não tem força para agradar a Deus, não. De fato, com a força do nosso braço, com a nossa própria determinação apenas, é difícil. A gente realmente precisa sim de uma decisão própria, né, de uma determinação, de dizer, eu quero, Senhor, te agradar. Eu quero sim, Pai, te servir, te agradar, fazer o que o Senhor gosta, o que te agrada. Mas sem que haja a força de Deus, sem que haja a presença de Deus dentro de nós, é muito difícil a gente sozinho conseguir. De fato, não é possível. Então, veja o que o nosso querido apóstolo Paulo, que hoje está sendo muito citado, né? Olha só o que ele diz aqui no livro de Gálatas. Vai lá na sua Bíblia, é Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 19 e 20. Vamos ler juntos aí. Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus. Paulo falando sobre ele, né? Diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. E aí segue no versículo 20 dizendo: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que beleza, hein? Então deixa eu repetir para você entender, ó. Logo, já não sou eu quem vive, disse o apóstolo Paulo. E ele continua dizendo: mas Cristo vive em mim. Estão percebendo, queridos? A gente tem que convidar Jesus Cristo para vir viver dentro de nós. Dentro de nós. Veja que o tesouro da nossa vida, aquela coisa mais preciosa que a gente tem que ter, é o agradar a Deus, sabe? É o convidar, é a presença de Jesus Cristo, a presença de Deus dentro de nós. Saiba, querido ouvinte, esse é o bem mais precioso que você pode ter na sua vida. E olha, esse bem não está disponível em loja para você comprar, sabe? Não depende da sua condição financeira, de jeito nenhum, não depende. Você que está me ouvindo aí, pode ser muito rico, pode ser uma pessoa bem de vida,
pode ser uma pessoa que passa dificuldade financeira, ou pode ser uma pessoa que vive na miséria. A conquista desse bem que eu estou falando, que é a presença de Deus dentro de você, não depende de dinheiro, nem de capacidade financeira, nem de cultura, nem de posição social. Só depende de você crer. Só depende de você abrir o seu coração e pedir e clamar a Jesus que Ele passe a entrar e a viver dentro de você, que Ele passe a governar a sua vida, comandar a sua vida, sabe? Um dia eu fiz isso também, querido ouvinte. Um dia eu estava no governo da minha vida, muitos anos atrás, quando eu não tinha entregue esse governo da vida a Jesus, da minha vida a Jesus. Estava no governo da minha vida e as minhas decisões, os caminhos que eu escolhi, davam em caminhos errados. E o resultado era a minha vida triste, a vida da minha esposa triste, da nossa filha triste. Então é isso que acontece quando a gente quer governar a nossa vida, quando a gente quer dirigir, quando a gente diz assim, não, eu é que mando, eu é que sei. Olha, quando você resolve, sabe, de coração sincero, dizer a Jesus, Jesus, eu não quero mais tomar conta da minha vida, eu quero que o Senhor dirija. Eu quero acreditar naquilo que o Senhor diz que é bom para mim. E eu sei, Pai, pela fé, que quando o Senhor fala, é para o meu bem. Assim como um pai fala para uma criancinha pequena, sabendo já o que é bom e o que é ruim para ela. Um bom pai faz isso, não é? Então, queridos, quando a gente faz isso, quando a gente acredita que é possível sim que Cristo viva dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. É possível, querido. É possível sim. Se você achava que não, se você achava que estava sozinho, que estava aí abandonado, sem ninguém, saiba disso. Existe um Deus que nunca te abandona, que nunca se afasta de você, está sempre ali por perto, só esperando que você clame a Ele, convidando Ele para morar dentro de você, viu? Aí o Espírito Santo de Deus, ele vem fazer morada dentro de você e só vai sair se você mandar ele para fora, se você não quiser mais essa comunhão, essa coabitação, que ele habite dentro de você. Mas enquanto você não mandar ele embora, ele vai ficar. E como é que eu mando, pastor, a presença de Deus embora? Você manda embora, meu querido ouvinte, quando você permite que o pecado entre na sua vida, sabe? Não quando você peca e vai e pede logo perdão, mas quando você vive no pecado, sabe? Aí você hospeda o pecado na sua vida. E aí a palavra de Deus nos ensina que Deus não consegue habitar, não pode habitar onde habita o pecado. Então é o pecado entrando por uma porta para habitar a sua vida e Deus saindo pela outra. Então, olha, querido, eu digo a você, não permita que isso aconteça na sua vida, sabe? Não permita, porque não há nada mais precioso do que a presença de Deus. Não há. Não há. Olha, não há carro, não há casa, apartamento, bom emprego, marido, mulher, filhos, pai, mãe. Não há nada que seja mais importante, mais precioso, mais valoroso para a nossa vida do que a presença de Deus, sabia? Porque se a presença de Deus estiver na sua vida, se você, mulher que está me ouvindo, for cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus habitar em você, você será uma excelente esposa, uma excelente filha para os seus pais, uma excelente mãe para os seus filhos, uma excelente amiga para as suas amigas. Você será uma excelente mulher de Deus na igreja, abençoando vidas. Mesma coisa você, homem. Se a presença de Deus estiver dentro de você, você será um bom marido, um bom filho para os seus pais, um bom pai,
para os seus filhos. Será um homem valoroso na igreja. Será um homem valoroso nesse mundo, através das suas atitudes pregando a palavra. Às vezes sem falar uma palavra, mas apenas com as atitudes, sabe? Isso não tem preço, queridos. Isso é o bem mais precioso. Essa presença de Deus tem que estar no topo das nossas prioridades e desejos, queridos. É nela que nós temos que colocar o nosso coração, e não nas coisas desse mundo, porque são passageiras, vão passar. Vamos viver aqui quantos anos? 70, 80, quem vive hoje 80, 90, é uma grande maravilha, né? A Bíblia nos diz 70 anos é a idade do homem na Terra, né? O que passar disso é canseira, ou já é Deus esticando, abençoando, né? Então, queridos, é a presença de Deus que vai nos levar para uma vida de qualidade aqui na Terra e depois para a eternidade na presença de Deus, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Olha, isso é uma maravilha, querido. É lá, na presença de Deus, que tem que estar o seu coração. E isso aqui, a Bíblia nos diz em Mateus, capítulo 6, versículo 21, a Bíblia diz assim, ó: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Olha lá. Mateus, capítulo 6, versículo 21. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Olha lá. Então, onde está o teu tesouro, querido, querida? Onde você tem colocado o seu coração? Hein? É no seu trabalho? É nos amigos? É no futebol? No seu time de futebol? É por ele, é pelo seu time que você grita, que você xinga bem alto um palavrão quando ele faz gol? Você sai berrando pela rua, tocando buzina? É no seu time que está o teu coração? É por esse time que você mata e morre? Que você briga com as pessoas e não admite que seu time seja ofendido? E aí, é lá que está o teu coração? Porque a Bíblia nos diz, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ponha, querido, o seu tesouro na presença de Deus, sabe? Ponha, porque não há sensação melhor. Eu digo a você, não há. Prove da presença de Deus, prove ser cheio do Espírito Santo. Venha, procure uma igreja evangélica perto da sua casa, vá ao culto, venha no ministério evangélico de ensino bíblico. Nós não somos igreja, nós ensinamos a palavra, mas venha no ministério, vá na igreja, sabe? Busque se encher de Deus. Eu garanto a você que é uma sensação muito melhor do que um gol do seu time, do que gritar campeão. Campeão de quê, meu irmão? Campeão de quê? Me diga aí, o time ganha, o que muda na sua vida no dia seguinte? Será que é dessas pequenas alegrias que você tem vivido dia após dia? Olha, receba de Deus a alegria do Senhor, como a Bíblia diz, que é a nossa força, sabe? A alegria do Senhor é a nossa força. A presença de Deus, sabe? O amor de Deus, o cuidado. Você quando vê um livramento que Deus te dá, quando vê uma bênção que Ele te abre a porta, espiritual, ou emocional, ou financeira até, sabe? Quando você vê a provisão de Deus chegar na sua vida, isso é que a gente às vezes se espanta, meu querido, se espanta em ver como Deus age em amor por aqueles que são seus filhos, por aqueles que entregaram o governo de suas vidas a Ele. Então não perca tempo não, sabe? Não perca tempo buscando alegria em outras coisas, sabe? Busque, ponha o seu coração, faça da presença de Deus, faça o teu tesouro. Porque eu não estou falando de religião com você está entendendo, querido ouvinte? Eu não estou falando de religião, estou falando de uma pessoa chamada Jesus Cristo, que quer
estar morando dentro de você. Ele quer. Ele pergunta agora se você quer hospedá-lo dentro de você. Você quer? Porque se você quiser, ele vai fazer uma mudança completa na sua vida, sabe? Ele vai limpar esse coração, ele vai curar essas feridas do passado. Ele vai fazer você renascer, vai te criar de novo, vai fazer você uma nova criatura. Mas você tem que querer, você tem que convidá-lo, você tem que buscá-lo, sabe? Não adianta. Ele não vai bater o pé na porta não, para arrombar a sua casa não, para entrar no seu coração, não vai. Quem faz isso é o nosso inimigo, sabia? Quem faz isso é o nosso inimigo. Ele sim. O inimigo, ele vê que você está distante do Pai, ele entra sem dó nem piedade na sua vida, sabe? Fica fazendo de você gato e sapato. E você aí nas mãos do inimigo sofrendo. E Deus estendendo a mão para você através desse programa, através dessa rádio, dessa programação. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai ficar aí parado, continuar nesse redemoinho, nessas ondas do mar para lá e para cá, sem avançar na vida? Ou você vai tomar uma atitude, se entregar de fato, de verdade a Deus? Ponha o seu coração onde está o seu tesouro. Se o seu tesouro é alguma coisa desse mundo, sabe? É uma casa, é um carro, é um emprego, é alguém, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha. Está errado, querido. O seu tesouro tem que estar na presença de Deus. Porque com essa presença, sim, você vai poder abençoar tudo isso que a gente falou. Filho, filha, marido, mulher, emprego, casa, tudo. Mas a presença de Deus é que vai te transformar. É que vai te transformar, meu querido ouvinte, de dentro para fora, fazendo você ser uma nova criatura de verdade, sabe? Não é um religioso, não é alguém que obedece a regras e normas, não, jamais. Quem obedece a regras e normas só não virou uma nova criatura, não é apenas uma velha criatura limitada pelas novas regras, né? Não. Deus vai fazer de você uma nova criatura. Vai tirar da sua vida o domínio do pecado que ainda existe, se você não entregou ainda o governo de sua vida a Jesus. Sabe, aquele domínio que faz você fazer o que você não gosta, o que você não quer, faz você magoar as pessoas que você ama. Então venha para Jesus, deixe Ele viver, que você possa, querido, dizer isso, como o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20, disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Que essa seja a sua palavra, sabe? Que essa seja a realidade da sua vida. E para isso, queridos, eu quero orar agora pela sua vida. Quero orar por você. Onde você estiver aí, se você puder fechar os olhos e entrar comigo em oração. E juntos vamos até o Pai agora. Venha comigo assim. Pai amado, em nome de Jesus, eu entro, Senhor, na Tua presença. Junto com esse irmão, com essa irmã. Junto, Pai, com essa pessoa que está me ouvindo agora pela rádio. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa, ela ouviu hoje, Senhor. Ela ouviu da importância da Tua presença. Ela ouviu que o coração dela, Pai, está onde o tesouro dela está, Senhor. Ela entendeu que não adianta colocar como tesouro da nossa vida as coisas materiais ou as pessoas, mas que o tesouro da nossa vida tem que ser a Tua presença, Jesus. Oh, Paizinho, venha fazer morada nessa pessoa, nesse ouvinte, nessa ouvinte, que está agora orando com o coração aberto e pedindo e clamando ao Senhor. Vem fazer morada, Pai. Eu quero Te receber na minha vida. Diga a Ele aí, querido ouvinte, eu quero. Eu abro mão, Senhor, das
tradições, eu abro mão da cultura popular que eu tanto gosto, mas eu abro mão se é algo que não te agrada, Jesus, se está levantando uma adoração a uma entidade, a alguma coisa que não seja o Senhor, eu abro mão, Senhor. Eu largo tudo, mas eu não quero perder a Tua presença, Jesus. Eu não quero, eu não posso. Eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Venha, venha, Espírito Santo. Venha nessa vida agora que ora junto comigo, Pai. Venha fazer morada, Paizinho. Em nome de Jesus eu te peço. Diga aí, meu querido ouvinte, diga a Ele que você quer que Ele venha morar na sua vida. Você quer dizer, Cristo vive em mim. E você está disposto a expulsar o pecado, a despejar o pecado da sua vida, mandar embora. Que você está disposto a se deixar transformar. Você aí, você mesmo. Você que fica resistindo, que fica aí até com raiva e fica falando, não é não, eu sou assim mesmo e pronto. Não é não, meu irmão, não foi assim que Deus planejou as coisas para você, não. Deus tem um plano na sua vida e na minha vida. Ele não obriga você a seguir o plano dele, mas ele fez um plano para você, como todo bom pai faz com o filho a quem ama, não é? Ou você que é pai não faz isso? Você não faz planos para o seu filho, para sua filha, que você ama? Às vezes os filhos não obedecem. E a gente como pai pode ficar o quê? Se sentindo frustrado, né? Triste. Então pense como Deus tem se sentido com você. Porque tenha certeza, se você está vivendo uma vida de má qualidade, de angústia, de sofrimento, de depressão, de tristeza, sabe? Uma vida de confusão, de pecado, não foi esse o plano original que Deus fez para você. Não foi. Não foi. Você está nessa situação não é porque Deus quis e quer. Não é. Saiba disso. Em nome de Jesus. Receba essa palavra e tome uma atitude. A atitude que você tem que tomar é buscar Jesus Cristo agora. Recebe, Pai, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, essa busca. Ouve, Senhor, esse clamor dessa pessoa que quer se entregar a Ti, quer entregar o governo dela, Senhor. Orienta, Espírito Santo. Não deixa que essa ovelhinha fique por aí perdida, sem rumo e sem direção, Pai. Leva para uma igreja onde se pregue a Tua palavra, uma boa igreja evangélica. Traz, Senhor, para os encontros das quartas-feiras à noite aqui do Ministério Evangélico do Ensino Bíblico. Leva, Senhor, leva a pessoa para os Teus caminhos, Pai. Fala com ela, fala com ele, Espírito Santo. Diz o caminho, mostra a Tua verdade, Senhor. Transforma essa vida, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que Tu és plenamente capaz de fazer isso. E esse ouvinte, essa ouvinte que está orando comigo também crê, senão não estaria orando aí, não estaria talvez até chorando, Pai, na Tua presença. Mas é uma pessoa sincera, Pai, que quer se entregar a Ti. Receba, Pai, essa vida, em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, a partir de hoje, você vai ser transformado pelo Espírito Santo, pela presença de Deus na sua vida. Tenha isso como objetivo, em nome de Jesus, que você possa dizer, não sou eu quem vive mais, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Se Ele vive em mim, eu vou fazer as coisas que agradam a Ele. Se é Cristo que vive em mim, é Ele quem me orienta, quem me diz para onde ir, o que fazer e o que não fazer. Então que assim seja, meu querido ouvinte, minha querida. Eu ministro isso na sua vida. Ministro isso. Que a partir de hoje, com essa sua declaração, com esse seu clamor aí do outro lado, dizendo, eu quero, Pai, eu quero que o Senhor venha morar dentro de mim. Eu quero expulsar o pecado da minha vida. Não pode ter dois inquilinos no mesmo imóvel, no mesmo lugar. Então eu expulso o pecado e recebo Jesus Cristo. Então a partir de hoje, ouvinte, eu declaro sua vida renovada. Eu declaro
o seu novo nascimento a partir de hoje. Você que orou de coração sincero, você que está se entregando ao Senhor, saiba, sua vida começa a mudar hoje, de dentro para fora. Não é de fora primeiro. Coisas vão acontecer, o Senhor vai operar na sua vida, mas Ele vai começar tratando o seu interior, o seu coração, aquilo que precisa ser transformado para você ficar do jeitinho que Ele quer. Como um pai amado, Ele vai te arrumar como um filho amado, deixar você do jeitinho que Ele quer. E isso vai ser uma grande maravilha na sua vida, meu querido, minha querida. E depois você vai ver como você não vai nem se reconhecer mais. Você vai ver como é bom ser transformado pelo Senhor. Que alegria é a pessoa nascer de novo, é ter essa segunda chance na vida. É o que Jesus vem te oferecer hoje, agora. E se você crê, meu querido, minha querida, nisso que nós estamos orando juntos, diga aí do seu lado, amém. Que assim seja feito na minha vida, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor, não é? Por nos trazer uma palavra de bênção, uma palavra maravilhosa como essa. Eu glorifico a Deus pela sua grande misericórdia na nossa vida. Glórias sejam dadas ao Senhor. Queridos, continue firme, se entregue de fato e de verdade a Jesus. Deixe Ele morar na sua vida. Leia a Bíblia todos os dias, um capítulo por dia. Comece a partir do Evangelho de Mateus. Vá em frente, não pare. Busque ao Senhor, procure uma igreja evangélica perto da sua casa. Se entregue ao Senhor completamente. Venha no Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Nós nos reunimos toda quarta-feira, a partir das 8 da noite até as 9h30 da noite, lá na Casa de Recepções Requinte, que fica ali no bairro do Arruda. Fica ali você vindo pela Avenida Bibiribe, passou o estádio do Arruda, é a segunda rua à direita, vindo no sentido cidade para o subúrbio, passou o Arruda, segunda rua à direita. Uma rua que tem um sinal, Rua José aos 30, número 156. Venha nos visitar para aprender mais sobre a Palavra de Deus. Isso vai ser uma grande bênção na sua vida e na nossa vida também, tá bom? Fique firme no Senhor. Lembre-se, Mateus 6,21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, que o seu tesouro possa ser a presença de Jesus e que nisso esteja o teu coração e que você possa dizer, como disse o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, para a glória de Deus. Amém? Então, muito bom, queridos. Fiquem na paz de Jesus, bom fim de almoço e voltamos então no nosso programa amanhã, tá bom? Fiquem na graça e na paz de Jesus. Até mais. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.